Boa noite, a paz seja com todos, né? Vamos começar agora mais um jejum da vitória, com culto ao seu lar, a hora da esperança. Hoje nós estamos no 20º dia da nossa campanha do jejum da vitória. Amanhã estaremos encerrando, né? Com a graça de Deus. Quem fez, aleluia. Quem não fez, fica para a próxima oportunidade. E eu gostaria de estar lendo uma palavra aqui com vocês agora. Que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Estou lendo em Isaías 53, tá? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência, nem para que o desejássemos. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu gostaria de estar falando hoje, orando em cima desta palavra, que nós sabemos que a humanidade está sendo assolada pela enfermidade física e pela enfermidade da alma. A alma das pessoas estão feridas, estão machucadas, o corpo da pessoa está doente. E existe alguém que levou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é esta pessoa que Isaías está falando aqui? Quem é este homem que levou sobre si as nossas enfermidades? Quem é este homem que, quando ele, pelas suas pisaduras, nós somos sarados? O seu nome é Jesus. Ele foi desprezado pelo seu próprio povo, que era o povo judeu. Jesus era judeu e ele foi desprezado pelo seu próprio povo. Mas o castigo que hoje nos traz a paz, foi ele que trouxe esta paz para nós. Foi ele que trouxe esta cura para o nosso corpo, para a nossa alma. O nome dele é Jesus Cristo, o Messias, o grande eu sou, o pão da vida, aquele que veio em carne para desfazer as obras do inimigo. Por isso que se tiver alguma enfermidade nos assolando, algo em oculto que está na nossa vida, por esta palavra que eu estarei orando nesta noite, a cura estará e já foi conquistada na cruz do Calvário, por mim, por você. Nenhuma enfermidade tem poder na nossa vida. Por quê? Porque aqui no Isaías 53, 4 diz que verdadeiramente é uma verdade confirmada, verdadeiramente uma verdade confirmada. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si. Nós os reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Tudo aquilo que nos oprimia, ele já levou na cruz. Então nós não podemos aceitar a enfermidade na nossa vida, irmãos. Vamos repreender toda a enfermidade que quer estar abatendo o nosso físico. Enfermidade que às vezes a gente nem sabe, né? Mas ela vai cair por terra nessa noite pela oração. Ela vai cair por terra da minha vida e da sua vida também. Em nome do Senhor Jesus, onde tiver um espírito de enfermidade,
Pela autoridade do nome do Senhor Jesus, espírito da enfermidade, se renda agora ao nome de Jesus. Nós temos a natureza adâmica, uma natureza pecaminosa e corrupta, um corpo sujeito à moléstia e à morte. Mas por meio do sacrifício do Senhor Jesus, nós alcançamos o perdão e a natureza divina e o Espírito Santo. Pelo pecado de Adão, a nossa natureza era uma natureza pecaminosa, uma natureza que não tinha vida, mas existiu alguém que veio aqui e morreu no nosso lugar, ressuscitou e está vivo aqui nesta noite e já levou a nossa enfermidade, já levou nossa tristeza, já levou nossa angústia. Ele não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura. A atração que o Messias despertaria nas pessoas não era por sua beleza física, mas não importa se ele não tinha nenhuma beleza física, que muitas pessoas pensam que Jesus era um homem alto, de olhos azuis, cabelos longos e loiro. Não, a Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. Ele não tinha parecer nem formosura. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou falando. Aqui no Isaías 53:2 diz assim, ó: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e olhando para ele, não havia boa aparência nele, para que os desejássemos. Então, a gente muitas vezes fica querendo pensar que Jesus era uma pessoa muito linda. Fisicamente, ele não tinha aparência, ele era um homem que trabalhava, ele era trabalhador. Quanto muita gente aí não gosta de trabalhar, o próprio Jesus era trabalhador, ele trabalhava. A Bíblia diz que ele era um homem, ele era desprezado. Aqui no 3 fala, ele era desprezado, ele era rejeitado entre os homens de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Até hoje, quando você deixa de ir na igreja, quando você deixa de buscar a presença de Deus, quando você sabe que tem um culto e você pode sair da sua casa e ir para a igreja, você está desprezando Jesus. Não é a sua igreja que você está desprezando, não é o pastor da sua igreja que você está desprezando. Quando você tem oportunidade de ir para a igreja cultuar o Senhor, está desprezando Jesus. O mesmo povo que desprezava Jesus é o mesmo que está desprezando hoje também. Só fica aí querendo a bênção, mas não vai atrás do abençoador, não recebe o abençoador no coração como Deus quer que você receba. A palavra de Isaías, ela não só se cumpriu, como está se cumprindo ainda hoje. Mas quando a gente deixa de buscar o Senhor, nós não estamos fazendo dele caso algum também. A gente vai, o povo lá de Israel não fazia caso do Senhor, não fazia caso dele. Hoje também muitas pessoas não estão fazendo caso de Jesus. Mas para aqueles que amam Jesus, que respeita Jesus Cristo, respeita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que respeita ao Senhor Deus, verdadeiramente ele levou a sua enfermidade, ele levou a minha enfermidade. Então nós vamos orar agora. Prepara aí o seu copo com água, e eu quero estar orando por você, repreendendo todo espírito da enfermidade da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, neste 20º dia desta campanha do jejum da vitória, onde eu creio, meu Deus, que todo espírito da enfermidade nesta noite, em nome de Jesus, está caindo por terra. Espírito do enxucaveira, espírito da morte, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Caia por terra, espírito da morte. Você não tem poder sobre a minha vida, sobre a vida desse povo que ora comigo agora, intercedendo junto comigo. Enfermidade do alto da cabeça até as plantas dos pés. Enfermidade no sangue. Enfermidade nos nervos, enfermidade nos ossos, enfermidade na vesícula, na coluna. Enfermidade no estômago, no sangue. Saia agora em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda anemia, toda leucemia, todo
câncer, toda doença maligna, todos os tumores, todos os nódulos, todas seta demoníaca, obra contrária, oração contrária contra a vida do povo de Deus, caia por terra agora em nome de Jesus. Por onde passar esta oração, para onde passar esta oração agora, que as mãos poderosas do Senhor vá sobre a vida desta pessoa, do alto da cabeça até as plantas dos pés. A palavra de Isaías 53:4 fala: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele levou a nossa enfermidade. Por isso não tem nenhuma enfermidade que resista ao nome de Jesus. Enfermidade, eu te dou uma ordem, saia. Saia em nome de Jesus. Que a unção de cura vá sobre as nossas vidas, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Que a unção da cura divina venha sobre este ouvinte da hora da esperança. E ele recebe esta cura agora, tanto de ordem física, psicológica ou espiritual. Em nome do Senhor Jesus agora, que as correntes, as algemas que travam a vida desta pessoa na área financeira, as correntes, as algemas que travam a vida conjugal desta pessoa, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos esta água, que agora se torna remédio para o nosso corpo. Pelo poder do nome de Jesus agora, pelo poder do nome de Jesus, ó Espírito Santo, ao Deus único e verdadeiro, a glória e a honra seja dada a Ele. Entra com provisão na vida desta mulher que está orando comigo. Entra com resposta na vida deste homem que está orando comigo. Entra com solução neste problema insolúvel, nesta causa que está na mão desta justiça, que o homem não pode fazer nada, mas Deus pode. Senhor, coloca as tuas mãos, entra com resposta e provisão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Creia, irmão, nessa oração da fé. A oração da fé salvará o doente. Amém? Glória a Deus. Que toda enfermidade, todo nódulo, todos os tumores sejam caídos por terra agora. Retroceda deste corpo, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Amém? Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança, no jejum da vitória. Até amanhã, viu, irmãos? Continue orando, vamos continuar buscando, que Deus tem promessa para a tua vida. Amém? Deus seja louvado.